Vamos tratar agora de extraterritorialidade. Artigo 7º do Código Penal, CP, Chapeuzinho Vermelho. Que CP, Chapeuzinho Vermelho, sério mesmo? Não. Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro. Inciso 1º. Os crimes contra a vida ou a liberdade do Presidente da República, contra o patrimônio ou a fé pública da União, do Distrito Federal, do Estado, do território do município, da empresa pública, sociedade da economia mista, autarquia ou fundação instituída pelo poder público. Inciso 2º. Os crimes que por tratado de convenção ou convenção o Brasil se obrigou a reprimir, praticados por brasileiros. Só um momento aqui, por favor. Cadê você, por gentileza? Cadê? Bora que eu não tenho tempo. Mas não vai me ajudar mesmo, né? Beleza, achei aqui. Que por praticados por brasileiros, praticados em aeronaves ou embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, quando em território estrangeiro, e aí não sejam julgados. Parágrafo 1º, perdão. Nos casos do inciso 1º, o agente é punido segundo a lei brasileira, ainda que absolvido ou condenado no estrangeiro. Parágrafo 2º. Nos casos do inciso 2º, a aplicação da lei brasileira depende do concurso das seguintes condições: entrar o agente no território nacional. Essas são as alíneas agora, A, B, C, D, E, e aí né? E também tem o parágrafo 3º com suas alíneas A e B, tá bom? Entrar o agente no território nacional, ser o fato punível também no país em que foi praticado, estar o crime incluído entre aqueles pelos quais a lei brasileira autoriza a extradição, não ter sido o agente absolvido no estrangeiro ou não ter aí cumprido a pena, não ter sido o agente perdoado no estrangeiro ou por motivo não está extinta a punibilidade segundo a lei mais favorável. A lei brasileira aplica-se também ao crime cometido por estrangeiro contra brasileiro fora do Brasil. Se reunidas as condições previstas no parágrafo anterior, não foi pedida ou foi negada a extradição, houve requisição do Ministério da Justiça. E olha, quando eu estiver tratando aqui agora, como o professor já alertou, já fique com o vade-mecum e procure. Eu estou falando aqui, mas eu poderia muito bem não falar nada e você mesmo ler. Mas eu estou lendo. Mas o que eu peço, e isso é algo muito importante aqui, já faz alguns vídeos, né, que o vade-mecum já se faz muito presente. Tá legal? Vamos lá. Este dispositivo descreve situações em que a lei brasileira se aplica a fatos que não foram praticados dentro do território nacional, mas que ainda assim o Brasil se reserva o direito de julgá-los. As hipóteses arroladas no inciso 1º do artigo 7º do Código Penal elencam situações em que se aplica a lei brasileira, ainda que tribunal estrangeiro já tenha conhecido o fato e condenado ou absolvido o seu autor, conforme parágrafo 1º do artigo 7º do Código Penal. Considera-se aqui a extraterritorialidade incondicionada. As hipóteses arroladas no inciso 2º do artigo 7º do Código Penal contém situações em que o Brasil também pune fatos praticados fora do território nacional. Contudo, a incidência da norma penal brasileira e a ação penal em tribunal pátrio impõe a implementação das condições previstas no parágrafo 2º do artigo 7º do Código Penal. É o que a doutrina chama de extraterritorialidade condicionada. Tem a incondicionada e a condicionada. E olha, o professor também disse que se você for estudar pelo Rogério Greco, não vai ser tão legal, porque ele só reserva 2 páginas do livro dele, grosso lá, para falar disso. Então, é muito bom que você procure o curso lá o ensinamento do César Bittencourt, tá? Ele explora bem mais do que você pode imaginar.
Tá legal, né? Tá, brincadeira, mas agora falando sério, eu tenho que pedir algumas coisas aqui, eu não vou poder falar ainda do caderno. Mas agora vamos para outro vídeo e pronto. Acaba mais um vídeo.